hoje nasceu o Salvador. Venha conosco conhecer a história de um nascimento que mudou tudo e nos aquece o coração até os dias de hoje. Venha. Homens comuns. Um Deus extraordinário. O legado dos heróis da Bíblia você vê aqui. Canal Grandes da Fé. Inscreva-se. Em uma pequena cidade chamada Nazaré, uma jovem chamada Maria vivia uma vida simples e tranquila. Ela estava noiva de um carpinteiro bondoso chamado José, e seu futuro parecia tão claro e sereno quanto o céu da Galileia. Mas o destino, ou melhor, o divino, tinha um plano muito maior para ela. Numa tarde, enquanto a luz dourada do sol se derramava pela janela, um brilho ofuscante encheu seu quarto. Uma figura majestosa, com asas que pareciam tecidas de luz estelar, apareceu diante dela. Era o anjo Gabriel. Maria, assustada, recuou. O anjo, com uma voz que era ao mesmo tempo poderosa e suave como um sussurro, disse: "Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." O coração de Maria batia descontrolado. Como isso poderia ser? Ela era apenas uma jovem comum, prometida em casamento. Com a voz trêmula, ela perguntou ao anjo como tal milagre seria possível. Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e que o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. A criança que nasceria seria santa, o Filho de Deus. Para provar que nada é impossível para Deus, o anjo revelou outro segredo. Sua prima Isabel, que todos consideravam estéril e já era idosa, também estava grávida de 6 meses. A dúvida de Maria se transformou em assombro e, finalmente, em aceitação. Com uma fé que movia montanhas, ela olhou para o anjo e disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." E com isso, o anjo desapareceu, deixando para trás um silêncio carregado de promessas e um futuro que mudaria o mundo para sempre. A notícia, no entanto, não foi fácil para José. Ao saber da gravidez de Maria, seu mundo desabou. Ele a amava, mas a lei era clara. Confuso e com o coração partido, ele decidiu romper o noivado secretamente, para não a expor à humilhação pública. Mas naquela mesma noite, enquanto dormia, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. "José, filho de Davi", disse o anjo, "não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." José acordou sobressaltado. A dúvida deu lugar à clareza. Ele entendeu que fazia parte de um plano divino muito maior do que ele. Sem hesitar, ele acolheu Maria, prometendo protegê-la e ao filho que ela carregava, um filho que não era seu por sangue, mas que ele amaria como seu. Pouco tempo depois, um decreto do imperador César Augusto ordenou que todos voltassem às suas cidades de origem para um censo. Para José, que era da linhagem de Davi, isso significava uma jornada longa e árdua de Nazaré até Belém, na Judéia. 150 quilômetros de estradas rochosas e perigosas, uma viagem difícil para qualquer um, mas quase impossível para Maria, que já estava nos últimos dias de sua gravidez. Eles reuniram seus poucos pertences e, com Maria montada num burrinho humilde, iniciaram a travessia. A jornada foi brutal. O sol do deserto castigava durante o dia e as noites eram frias e cheias de incertezas. Cada passo era um teste de resistência. José, com o rosto vincado pela preocupação, guiava o animal, olhando constantemente para Maria, certificando-se de que ela estava bem. Eles atravessaram vales e subiram colinas, passando por vilarejos onde eram apenas rostos estranhos na multidão. A poeira da estrada cobria suas roupas e a fadiga pesava em seus ombros. Maria, apesar do desconforto, mantinha uma força serena. Ela sentia os movimentos do bebê dentro dela, uma lembrança constante do milagre que carregava. À noite, eles se abrigavam onde podiam, comendo pão seco e tâmaras, olhando para o mesmo céu estrelado sob o qual os patriarcas de sua fé haviam caminhado. A cada quilômetro vencido, a pequena e distante Belém se aproximava,
mas a ansiedade também crescia. Onde eles ficariam? Como o Filho de Deus nasceria em meio a tanta incerteza? Finalmente, exaustos, eles avistaram as luzes de Belém ao longe. A cidade estava fervilhando de gente, cheia de viajantes que, como eles, vieram para o censo. O alívio de ter chegado logo se transformou em desespero. José bateu de porta em porta procurando um lugar para Maria descansar. "Não há lugar", era a resposta repetida. As estalagens estavam lotadas, cada quarto, cada canto estava ocupado. O pânico começou a tomar conta de José. Maria já havia entrado em trabalho de parto, e a noite fria os envolvia. Ele implorou por qualquer abrigo, por um canto quente, mas todas as portas se fecharam. Foi então que um estalajadeiro, talvez comovido pelo desespero nos olhos de José e pela condição de Maria, ofereceu a única coisa que tinha: seu estábulo. Um lugar simples, um abrigo para animais, com cheiro de feno e terra. Não era o palácio que um rei merecia, mas era um refúgio. Agradecidos, eles aceitaram. José rapidamente limpou um canto, forrando uma manjedoura, um coxo de alimentar animais, com palha limpa para servir de berço. Ali, naquele lugar humilde, cercado pelo calor suave dos animais, sob a luz trêmula de uma lamparina a óleo, o milagre aconteceu. Em meio à quietude da noite, Maria deu à luz seu filho primogênito. Ela o envolveu em panos e o deitou na manjedoura que José havia preparado. Não houve médicos ou parteiras, apenas o amor de um pelo outro e a presença divina que enchia aquele lugar simples. O Filho de Deus, o Salvador prometido, havia nascido. Naquele momento, o universo pareceu prender a respiração. Aquele pequeno bebê, tão vulnerável, era a esperança do mundo encarnada. Enquanto isso, nos campos próximos a Belém, alguns pastores guardavam seus rebanhos durante a noite. De repente, a escuridão foi rasgada por uma luz intensa e um anjo do Senhor apareceu, glorioso e brilhante. Os pastores caíram por terra, aterrorizados, mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Trago-vos boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." E num piscar de olhos, uma multidão de anjos se juntou ao primeiro, louvando a Deus e cantando: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados." Assim que os anjos desapareceram, os pastores, maravilhados, disseram uns aos outros: "Vamos depressa a Belém para ver isso que o Senhor nos anunciou." Eles correram, deixando seus rebanhos, e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Eles contaram a todos o que tinham visto e ouvido, e todos os que ouviam ficavam maravilhados. Os pastores voltaram para seus campos glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto. Longe dali, no Oriente, homens sábios, magos que estudavam as estrelas, notaram um novo astro brilhando no céu, uma estrela diferente de todas as outras. Eles entenderam que era o sinal do nascimento de um novo rei. Seguindo a estrela, eles viajaram por meses, atravessando desertos e montanhas, trazendo presentes dignos de um monarca: ouro, incenso e mirra. A estrela os guiou até a pequena casa em Belém e parou exatamente sobre o lugar onde estava o menino. Cheios de alegria, eles entraram, se prostraram e adoraram Jesus, oferecendo seus tesouros. Reis da terra se curvando diante do Rei do céu, nascido na mais humilde das circunstâncias. A história do nascimento de Jesus é uma história de contrastes. A divindade na simplicidade, a realeza na pobreza, a luz na escuridão. Um lembrete de que os maiores milagres muitas vezes acontecem nos lugares mais inesperados e que a fé e o amor podem transformar um simples estábulo no cenário do evento mais transformador da história da humanidade. A jornada deles não terminou ali, mas o mundo nunca mais seria o mesmo. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal.